Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem, sempre bem. Estamos aí, vamos lá continuar nessa semana, última semaninha nossa desse segundo bimestre, vamos continuar dando uma olhada nessa população brasileira, correto? Então a última aula aí a gente tratou de ver um pouquinho algumas estruturas a respeito dessa população brasileira, né? Só para localizar você, nós continuamos na nossa frente B, né? Segunda aula dela. Então o que acontece com essa nossa população brasileira aí? Basicamente nós vimos que ela está passando por um processo de amadurecimento demográfico, registrado principalmente pela diminuição do seu ritmo de crescimento, né? Isso pode ser feito através das tabelinhas, e as pirâmides etárias também, elas acabam refletindo um pouquinho dessa ideia, né? Então você leve essa informação com você, porque a hora que você chega na tua prova, não vai cair assim, hoje o que acontece? Eu sei essa, né? O que acontece é que muitas vezes essas informações, elas vão te ajudar em muito a fazer o quê? Uma interpretação de uma questão, né? De uma alternativa de uma questãozinha tua do vestibular. Então esse conhecimento ele tem que ter um conhecimento muito fechadinho, muito redondinho para você. Quer dizer que ele cai de bandeja, mas ele ajuda e ajuda muito, né? Que vai salvar aquela questãozinha que muitas vezes salva a tua vaga, né? Então por isso que eu sempre digo, e você aproveita, estuda meu filho, estuda minha filha, que pode ter certeza absoluta, o teu concorrente está fazendo isso agora, né? Então o que nós vamos começar a dar uma olhadinha aí, ó? Distribuição da população brasileira. É outro ponto legal, né? Mas apesar de ser já muito batido em vestibular, a galera não gosta mais disso muito. Mas nós temos que dar uma olhada, né? O que nós percebemos aqui, ó? Quando nós falamos em distribuição da população brasileira, forte concentração nesse litoral. E daí nós pegamos aqui, principalmente a partir do sudeste, você tem mais uma ocupação que ela é mais interiorando. Daí você tem uma distribuição um pouco melhor dessa população. Você acaba percebendo que muitas vezes algumas regiões brasileiras, elas acabam apresentando essa forte concentração populacional nas áreas urbanas. Mas ainda nós temos no Brasil, principalmente aqui na Amazônia, parte do Cerrado e do Pantanal, um vazio demográfico gigantesco. Então, são características da nossa população aí. Dá para associar isso, por exemplo, ao processo histórico, não é mesmo? Então nós sabemos que, por exemplo, aqui no Nordeste, parte do Sudeste, o português, quando chegou aqui para fazer a colonização, ele veio aqui dentro daquela lógica mercantilista, né? Que ele queria levar, levar e levar. Só que para você adentrar no território não tinha uma rede de logística, uma infraestrutura de logística. Então o cara foi ocupando as regiões mais próximas do litoral, tirava daqui, levava ali no porto, carregava e abraço. Mas daí a gente acaba percebendo que nessa região aqui, nós vamos ter o quê? Ela tem uma melhor distribuição no Sudeste e no Sul que no restante do país. Por que é que nós vamos ter isso? Porque aqui nós vamos ter uma ocupação mais efetiva do território em um outro momento histórico. Sabemos que a ocupação de São Paulo, por exemplo, tem uma forte relação com a industrialização do Estado. A ocupação dos estados, os 3 estados do Sul, são Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, está relacionado com uma outra política do governo federal, que era de ocupação efetiva, distribuição de pequenas propriedades, né? Então muitas vezes é nessa história que você vai buscar as razões principais para isso, tá? Tomar cuidado. Um outro ponto interessante que nós temos e não devemos nos esquecer diz respeito a isso aqui, ó. Qual é a formação da nossa população brasileira? Quase a metade dos brasileiros se autoafirmam brancos, 47,7%. Os pardos, 43,1%. Os pretos em si é assim, né? O preto é essa a nomenclatura que aparece lá no pesquisa do IBGE. 7,6%, os amarelos, os asiáticos 1%, e os indígenas menos de 1%, 0,6% aí. Então toma cuidado com essa formação, né? Nós acabamos sabendo muito bem aí que 3 grandes grupos que são os responsáveis pela formação da população brasileira. Nós tínhamos aqui os nativos, os indígenas,
Ou quem estuda isso, uns falam em 3 milhões, outros 7 milhões. Nossa sorte é que números muito próximos, né? Mas realmente não sabemos quantos existiam. Chegaram principalmente os portugueses, um elemento branco europeu, e mais tarde, através de uma migração forçada, nós tivemos a chegada de quem? Nós também tivemos a chegada aí do africano, né? Uma das características que nós encontramos na população brasileira é sua elevada capacidade de miscigenação, né? Então houve uma mistura desses grandes grupos aí, representada principalmente por um crescimento muito grande aí da população parda. Então é isso, a formação. Mas a gente tem que tomar um cuidado muito grande, e eu sempre chamo a atenção de vocês sobre isso, a respeito do quê? Das mudanças mais recentes, dos fenômenos mais recentes que nós temos aí, relacionados com a população brasileira. E sem sombra de dúvida, nós acabamos sendo que as migrações, elas são fenômenos muito significativos. Então a gente sabe, né, como eu acabei de mostrar na última tela ali para você, o Brasil atraiu uma quantidade grande de europeus, forçaram os africanos e formou-se uma população. Ao longo da história nós acabamos percebendo que sempre fomos um país com uma tradição, digamos assim, muito aberta aos migrantes. Recebemos povos de todos os continentes, basicamente, né? E aí nós criamos essa sociedade muito miscigenada, que não existe um tipo brasileiro. O brasileiro pode ser de qualquer tipo, certo? Mas mais recentemente aí, nós tivemos processos de migrações. A partir da Segunda Guerra, uma saída muito grande, década de 60, 70 e 80, até mesmo década de 90. Muitos brasileiros, tentando fugir das crises econômicas, procuraram os continentes dos países ricos. Nós entramos nesse nosso século XXI, o Brasil se destaca, né, como um dos países emergentes do mundo, nossa economia cresce significativamente. E com isso nós acabamos sendo o quê? Nós nos transformamos em um polo regional, aqui na América do Sul, ou na América Latina, se você preferir, de atração populacional. Então, diversos imigrantes chegaram no Brasil, né? Um exemplo que nós encontramos aqui foi justamente os migrantes que tiveram a sua origem lá no Haiti, 2010, não é mesmo? Nós tivemos, então, um grande terremoto no Haiti. O Haiti, que é esse paizinho que aparece aqui na América Central e Insular, ele tem uma característica muito significativa. Ele é considerado o quê? O país mais pobre do Ocidente. Então, tá lá, galera. Como se não bastasse essa pobreza, né? Nós ainda encontramos que lá ele foi arrasado por um gigantesco terremoto, aonde já era pobre, virou uma miséria só. O que é a tendência nesses momentos que nós temos grandes catástrofes naturais? Parte da população procura outro lugar para viver. Então seria muito comum haitianos saírem em grande quantidade, e saíram, e buscar os Estados Unidos. Só que sabiam que a entrada e a permanência nos Estados Unidos aí é uma entrada e uma permanência muito difícil de acontecer. E daí nós acabamos sendo o quê? Nós acabamos sendo que muitas deles aproveitaram esse momento de uma economia brasileira que estava emergente, gerando muito emprego, e chegaram até o Brasil, certo? Mas, além disso, nós temos também as chamadas migrações internas aqui no Brasil. Olha lá, entre 1960 e 1980, o estado de São Paulo, aquele grande desenvolvimento industrial que nós tivemos por consequência de plano de metas, da política econômica e industrial dos militares, então atraiu de todas as regiões até São Paulo, uma quantidade grande, principalmente de nordestinos. Daí, ó, 1980 a 1990, ainda essa migração aqui foi uma migração muito forte, mas já nós percebemos o centro-oeste e o norte do Brasil também recebendo uma quantidade grande de nordestinos, que muitos chegaram até o sul do país. Essas nova migração aqui seriam o quê? Novas atividades madeireiras, mineração e agricultura e pecuária se desenvolvendo no centro-oeste e também na Amazônia, né? E daí aí, ó, 1990 em diante,
ainda esses nordestinos para o sudeste é muito forte. Ainda esses nordestinos para o centro-oeste e também para o norte é forte. Mas daí nós temos o quê? Sulistas entrando no centro-oeste e também no norte. Então, são as novas fronteiras agrícolas que aí estão se criando, que vão tratar de atrair uma quantidade muito grande e significativa de pessoas. É a atividade mineração, a atividade da extração da madeira e também a agricultura e pecuária no Cerrado e na Amazônia. Então você acaba percebendo que existem o que também? Existem aí essas migrações internas no Brasil. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Um grande abraço para você.